Temos alguns avisos. Sábado que vem, às 15 horas, aqui no Salão Social, nós vamos ter um treinamento com toda a equipe do Ministério Infantil. Se você faz parte do Ministério Infantil, ou como dando aula, ou na recepção, ou na área de música, nós vamos ter um treinamento com toda a equipe, tá? Não só com os professores. Mesmo que você ajude só no lanche, vai ter o treinamento, tá? Então, sábado, às 15 horas, todo mundo que faz parte aí do Ministério Infantil, no Salão Social. Mais um. Semana que vem, tanto de manhã quanto à noite, nós teremos ceia, tá? Então, no culto da manhã, no culto da noite, teremos ceia. Só esses, né? Queremos saber quem nos visita. Temos pessoas que estão nos visitando nessa noite? Temos alguém? Ah, aqui. Seja bem-vindo. Aqui, Ellen, o casal aqui. Seja bem-vindo, sinta-se em casa. Ah, lá no fundo também temos mais visitante ali, Ellen. Ali, né? Eu gostaria que nós estivéssemos orando nessa noite. Se você puder, eu gostaria que você estivesse se ajoelhando. E quem puder, né? Quem não puder, tá tudo certo, não tem problema. Deus olha a reverência do nosso coração, né? E que a gente estivesse orando nesta noite. Se você puder, se ajoelhe, entregue sua vida no altar do Senhor. O Senhor está aqui. Deus conhece cada coração. Deus sabe como você se encontra. Deus sabe suas lutas, seus sonhos. Como você está nesta noite. E vai entregando o seu coração, a sua vida diante do Senhor, no altar do Senhor. Essa semana a gente faz parte do grupo ali do Provérbios. E a gente ouve toda manhã a meditação que o pastor Paulo está fazendo, uma por dia. E aí ontem o Ronaldo abriu o grupo para pedidos, né? E eu tinha colocado um pedido diante do Senhor, pela vida do meu irmão que está com câncer. E depois que já tinha passado algumas horas, eu recebi um áudio de um irmão aqui da igreja, do Edinho, orando pela vida do meu irmão. Como aquilo foi confortante para mim, como aquilo trouxe tanta alegria ao meu coração. Saber que alguém havia olhado o meu pedido, havia se importado com a minha dor e havia orado comigo por áudio naquele instante. Então eu não sei como é que você está, como está seu coração nesta noite, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece todos os seus sonhos, todas as suas lutas, todos os seus desejos. E Ele está aqui nesse momento olhando por você, Ele se importa com você. Talvez o sentimento seja de abandono, mas o Senhor nunca nos abandona. Ele está conosco o tempo inteiro, cuidando de nós, de cada detalhe das nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo que estamos aqui, reunidos no Teu nome. Que o Senhor, em cada momento deste culto, o Senhor se alegre com os nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para cultuar ao Senhor. Que esses momentos de louvor que vamos prestar ao Senhor, venha do fundo da nossa alma mesmo. Que o Senhor esteja com cada pessoa que vai falar, que vai tocar. Que eles estejam cheios do Teu Espírito, Pai. E que seja um tempo precioso de adoração ao Teu nome. Que o Senhor esteja com o Benjamin, Senhor Deus, que vai trazer a Tua palavra. Que ela venha de encontro aos nossos corações. E que a gente decida, Senhor Deus, mudar para melhor. Ser uma pessoa melhor a cada dia. Que o Senhor esteja com o pastor Paulo lá no Mato Grosso, onde ele vai estar pregando também. Que o Senhor use a vida dele, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque não estamos sós, porque o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus que está conosco, Pai, que nunca nos abandona. E a gente te agradece por isso, porque temos fé no Senhor. E a nossa fé está firmada em Ti, nossa confiança está depositada em Ti. Aceita, Senhor, o nosso louvor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite.
queridos, eu vou pedir para vocês se colocarem em pé. Vou pedir para vocês se colocarem em pé, por favor. E nessa semana eu estive meditando bastante no versículo. É um salmo de Davi, Salmo 122, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi escreveu em um contexto diferente. A casa do Senhor, no caso, era Jerusalém, um lugar de adoração, que eles se encontravam 3 vezes por ano para adorar o Senhor. Em nosso contexto, eu acho que devemos aplicar que nós temos alegria até a casa do Senhor, alegria louvar juntos, alegria servir juntos, alegria ver nossos irmãos. Esse momento para mim é especial, um momento muito feliz. Eu sou muito alegre aqui, muito alegre de ver essa igreja, de estar com os irmãos. Então eu queria que nós ficássemos bastante nessa noite, expressar aquilo que
nós vamos continuar essa mesma comunhão, cantando essa música. Nós vamos cantar o refrão dela primeiramente. Acho que é a primeira vez que a gente canta ela, que diz assim, ó. bem forte agora.
preparados com seu dízimo e ofertas, poderia estar fazendo. Amém? És a fonte, o meu destino, és começo, meio e fim. Tu és muito
Oi, boa noite. Boa noite. Cumprimenta quem está do lado aí, dá um oi. Os antissociais, introspectivos sofrem na minha mão. Cumprimenta, se você nunca viu, pergunta o nome. Se é visitante, paga o lanche depois do culto. Legal. Hoje trouxe uma palavra diferente, bem pessoal, assim. Espero que os irmãos tenham paciência comigo essa noite. Oi? Trazer para o centro? Aí, melhorou. Semana passada, antes de começar, eu quero deixar um recado para os irmãos. Eu quero fazer um convite para você que é jovem, adolescente, vir nos nossos cultos aos sábados. Então, se você é jovem, adolescente, tem vindo na nossa igreja, você está convidado a participar do nosso culto. O culto é todo sábado, às 8 horas aqui na igreja. E também temos células de jovens e adolescentes todos os dias da semana. Então, eu não posso segunda, tem na terça, tem na quarta, tem na quinta, tem todos os dias. Então, se você tem entre 12 e infinitos anos e ainda se sente jovem, você está convidado a estar com a gente, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês aqui no nosso culto todo sábado. Nós começamos ontem uma campanha de oração dentro da juventude, pela própria juventude. Então, vai ser uma bênção você participar com a gente desse tempo. Semana passada a gente comemorou o Dia das Mães, né? E é um dia que, para mim, durante muito tempo na minha vida, ficou marcado como um dia muito doloroso. Vou falar um pouquinho da minha história para os irmãos. Pode ser? Eu nasci num lar cristão, não nasci na igreja, nasci na maternidade, mas nasci na igreja. E desde muito cedo eu fui criado na igreja. Então minha família é de uma raiz de Assembleia de Deus, pezinho no fogo. E eu fui apresentado na igreja pelo pastor que fez o casamento dos meus avós. Então, assim, família evangélica. Meu avô era pastor, meu bisavô era pastor evangélico da Assembleia, tenho tios pastores, então sempre fui criado na igreja. Mas dentro da minha casa existia uma diferença, assim, meus pais brigavam muito. E aí eu achava aquilo muito estranho, muito complicado, muito por causa da minha mãe. E aí, quando eu tinha 9 para 10 anos, meus pais se separaram. E eu fui morar em Minas Gerais com a minha mãe. E lá eu morei com a minha mãe dos meus 9 até meus 15 anos. Foi um tempo muito bom, de muita cumplicidade, muita parceria com a minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito engraçada, muito para frente, muito alto astral, assim. Era dona de um salão de beleza. E quando eu fui para o ensino médio, quando eu entrei no ensino médio, eu fui morar com meu pai em Curitiba. Porque tinha melhores colégios, tinha melhores faculdades. Fui morar para pensar em novas oportunidades. E um ano depois, a minha mãe perdeu a principal batalha da vida dela, que foi contra a depressão. E ela cometeu suicídio, ela se matou. Tinha 16 anos. E assim, foi muito difícil para mim, como criança, tão jovem, 16 anos é tão criança assim, né? Mas lidar com isso, lidar com esse assunto. Eu era muito menino, muito novo. Então, o Dia das Mães sempre foi um dia muito complicado para mim. Só que aí, uma vez me arrastaram, 2 amigos meus me arrastaram para um acampamento de igreja. Né? Quem ama o PV aqui? Né? Eu amo o PV. Esse ano o nosso acampamento vai ser com Palavra da Vida aqui na nossa igreja. Vai ser bem legal. E aí me arrastaram para um acampamento na primeira igreja batista de Curitiba. E um discipulador, um rapaz que fez meu discipulado, que hoje é pastor lá no Rio Grande do Sul, na igreja batista do Monte Serral. O nome dele é Caio. O Caio me puxou para o lado e começou a ministrar na minha vida, dizendo que Deus era minha mãe. E aquilo foi muito diferente, né? Porque a gente sempre aprende que Deus é pai. Ele falou, não, Deus é sua mãe, Deus é mãe na sua vida, Deus é sustento, Isso foi muito impactante, e nesse momento eu tive meu primeiro encontro com Cristo.
Então, a figura materna em Deus sempre foi algo muito legal. Quando eu entrei no seminário, eu quis entender um pouco mais isso, entender como a gente lida e entende a linguagem com a qual nos comunicamos com Deus, né? Tem um termo teológico, não sei se é teológico, mas eu acho que é teológico, que diz que a linguagem com Deus é uma linguagem analógica, é uma linguagem que vai usar de analogias. Por que isso? Porque eu vou tentar traduzir para os irmãos a natureza analógica da linguagem teológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, Ele é tão grandioso, tão maior que nós, tão indescritível, que eu não consigo, com palavras humanas, descrever o que Ele é. Porque Ele é muito maior do que eu. Ele transcende qualquer descrição que eu fizer sobre Ele. Ele é maior do que eu. Até aí tudo bem. Só que aí eu vou passar a usar analogias, metáforas, antropomorfismos, para tentar entender Deus. Para tentar entender o que Deus é na minha dinâmica. Então, a partir da minha experiência, da forma como eu observo, eu consigo enxergar o que Deus é. Eu trago isso para mim. É por isso, por exemplo, que praticamente durante todo o decorrer do Antigo e Novo Testamento, nós vamos ver Deus sendo apresentado como Pai. Porque naquela época ali, a linguagem do povo e a experiência do povo do Oriente Médio, que está escrevendo a Bíblia, é uma experiência de pai como senhor da casa. Então, logo, eu aplico a minha experiência dentro da minha linguagem teológica para entender Deus. Até aí tudo bem? Até aí fechou? Só que aí também a gente vai encontrar, durante todas as Escrituras, vários momentos onde, ao invés de eu botar uma figura paterna na minha experiência com Deus, eu vou usar a figura materna para falar sobre Deus. E é por isso que Deus também é mãe. E a gente vai hoje passear por vários textos, onde a gente vai ver características maternas em Deus. E enxergar esse lado que às vezes a gente esquece de comentar na igreja, do que Deus também é. Deus também é mãe. Vamos lá comigo nesse passeio? O Kenner Terra, que é enquanto você abre o texto, deixa eu falar o texto primeiro, né? Deuteronômio 32, versículo 10. Kenner Terra, que é um autor, ele vai dizer assim: Deus é inesgotável e não poderíamos reduzi-lo a um conjunto limitado de expressões. Então, afirmar a maternidade de Deus é confiar no seu amor uterino e umbilical, profundidade que figuras masculinas nunca alcançarão. Portanto, o Dia das Mães é lembrar que Deus também é maternidade. Deus também é mãe. O primeiro texto que a gente vai ver hoje é o texto de Deuteronômios 32. Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui. 32, a gente vai ler a partir do versículo 10. Você abre, eu vou beber água aqui. Diz assim o texto, a palavra do Senhor. Deuteronômio 32, versículo 10. Numa terra deserta, ele o encontrou numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Aqui nós temos uma figura materna de Deus, né? Uma águia com a sua ninhada. Bonito, né? A gente vai ver várias e várias passagens. Eu vou me ater a 3, mas eu quero citar algumas outras antes. Por exemplo, em Isaías a gente vai ver o profeta dizendo que Deus gerou Jerusalém no ventre, como uma mãe. A bênção de Jacó sobre José vai dizer que José será abençoado através do útero de Deus, das entranhas do Senhor. Olha que lindo isso. Porque tem expressões dentro daquela linguagem analógica, tem metáforas sobre o caráter de Deus que somente a figura materna vão conseguir expressar.
Nessa passagem aqui específica, nós temos o famoso Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés é um cântico que Deus deu para Moisés e para Josué, para que Moisés e Josué se lembrassem daquilo que Deus havia feito desde a saída do Egito. Então é um cântico de memória, um cântico histórico. Ele vai relembrar o que Deus fez. Vocês estavam no deserto, sozinhos, foram libertos, mas também é um canto profético, que vai dizer assim, que apesar disso, o povo em algum momento, obstinadamente, vai largar os caminhos do Senhor, e eu serei fiel até mesmo na sua condenação. Só que no meio desse relato, esse relato é dividido em 4 partes, né? A primeira parte vai falar sobre o caráter de Deus, a segunda vai falar sobre a bondade do Senhor com o seu povo, a terceira vai falar sobre como Deus vai julgar o povo, e a terceira vai mostrar que Deus, depois disso tudo, ainda vai se vingar dos seus adversários. É um cântico bem longo, é um cântico muito profundo, cheio de insights que a gente pode fazer dele. E aí, esse cântico dado era cantado de maneira muito fácil. No final do texto do capítulo 32, você vai ver uma instrução do próprio Deus falando para o povo repetir esse cântico sempre que fosse pedido para ele. Então era um cântico para o povo realmente lembrar do que Deus é e do que Deus faria no meio dele. E no meio dele tem essa expressão da figura da águia. A águia com a sua ninhada. A águia protegendo os seus filhotes. E a parte que ela aparece é justamente numa lembrança de Deus a respeito de toda a saída do Egito e passagem pelo deserto até a terra prometida. Ele fala assim: tirei vocês do meio de um solo, de um período infértil, tirei vocês do deserto, tirei vocês de um momento muito difícil, tirei vocês dessa. E é justamente nesse momento que ele vai falar dessa figura materna, da águia protegendo os seus filhotes. Deus, como a mãe águia, carregando e guiando os seus filhotes pelo deserto, da sua cria. E a águia é um símbolo muito forte no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar várias e várias palavras do Senhor falando referências à águia. Por exemplo, a águia ela é associada a força e poder. Às vezes a gente vai ver Deus sendo representado como uma águia. A águia era usada para descrever força, descrever potência, descrever poder, descrever também proteção. Se eu não me engano, os Estados Unidos tem a águia como símbolo, né? Então era um símbolo muito forte, muito presente. A águia também era símbolo de renovação. Porque a águia, ela possui a muda, a época de muda, que ela troca as penas, que ela se renova, né? Que ela é um novo animal, uma nova ave depois dessa muda. E é um processo que também é associado muito fortemente durante todo o decorrer do Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías 40:31, que vai dizer que: mas os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas e subirão como águias ao céu. Então era um símbolo também de renovação. A gente vai ver que a águia também é símbolo de cuidado. Por exemplo, Salmo 91, versículo 4. E ele te cobrirá com suas penas, como uma águia. A gente vai ver também que a águia era um símbolo de agilidade e rapidez. Em Samuel, para falar sobre Saul e Jonatas, vai dizer que eles eram mais velozes do que as águias. Olha só, quanto simbolismo o animal vai apresentar ali. Quanto simbolismo essa figura materna de Deus vai nos ensinar. Então, como a águia dotada de poder, de agilidade, dotada de renovação, dotada de cuidado, de proteção, de força, Deus tem cuidado dos seus filhos. Assim como uma mãe que, se necessário for, como diz o texto, carrega sobre as próprias asas as crias, Deus estava guiando o povo pelo deserto. E não é diferente hoje. Nós podemos crer e confiar nessa grande águia que é Deus para nos guiar e nos proteger no nosso tempo. Quer ver um exemplo? Eu gosto muito de usar exemplos quando a gente fala, prega, alguma coisa assim. Que aí a gente usa outro tipo de linguagem para a gente aprender uma verdade boa. Quem aqui é mãe? Levanta a mão.
Levanta a mão. Já teve algum momento que você abriu mão de tudo que você estava fazendo para proteger teu filho? Não abriu mão? É igual aqueles vídeos, né, que o carro tomba e a menina emagrecer, ela vira o carro no braço, né? E não fez crossfit ela, gente. Não fez. Porque aqui metade da minha igreja faz crossfit, né? A outra metade está sendo aliciada aos poucos ao crossfit. É o ministério do crossfit aqui na igreja. E não é, ela vira o carro num momento de impulso, de potência, e é para salvar o próprio filho, né? Se eu perguntar para qualquer mãe aqui, daria o próprio rim para o próprio filho, não é? Se precisa dar os dois, porque esse é o amor que só uma mãe pode expressar. É o amor de uma águia cuidando das próprias crias. É o cuidado e a proteção e a potência que somente uma linguagem, a partir da maternidade, consegue expressar a respeito do que Deus é. Então, quando eu olho para isso, eu entendo que Deus é como uma mãe cuidando de mim, sua cria. E fará de tudo para que eu, cria do Senhor, prospere e chegue na terra prometida. Então, irmão, confie em Deus. Deus é como a águia na sua vida. É como uma mãe cuidando de você, o filhotinho. A segunda característica materna que eu vejo em Deus está lá em Isaías 66, versículo 10. Abre aí comigo. Isaías 66. É o último capítulo do livro de Isaías. Versículo 10 ao 14. Aqui a gente, enquanto você abre, eu vou já dando o contexto histórico aqui. Aqui a gente vai caminhando para um outro momento, um outro contexto da história de Israel. O Isaías é um profeta para o reino de Judá, no tempo de Uzias, no tempo de Jotão, Acás, Ezequias, no tempo de alguns reis, século 8 a.C. Então, nós temos Isaías pregando numa época de um reino dividido, um reino complicado. Isaías também é um profeta que vai falar contra a idolatria, vai falar contra a injustiça social. É um profeta que durante todo o seu texto nós vamos falar sobre alertas contra a falta de confiança do povo no Senhor. A gente também vai ver ele falando para o povo se proteger de estrangeiros e querer sim a proteção e orientação de Deus e não desses reis estrangeiros, né? No entanto, também é um texto que é um texto duro, mas também é um texto, o texto de Isaías como completo, é um texto que vai trazer muitas palavras proféticas a respeito do Messias. Talvez seja o primeiro profeta que vai estender a salvação de Cristo para toda a humanidade. Ele vai estender a profecia messiânica para todos os povos. E também é um texto de muito consolo, tem várias passagens de consolo, de alento, do Senhor prometendo o próprio Messias no capítulo 53. É um texto muito bonito, eu gosto muito de Isaías. E no capítulo 66, que é o capítulo que a gente vai ler, é um capítulo que vai trazer uma mensagem de esperança, mas também uma mensagem de advertência. É um capítulo, é uma profecia que vai falar que o povo precisa rejeitar, o povo da época precisa rejeitar os rituais vazios, precisa rejeitar os rituais que não têm valor e passar a destacar e gastar energia como povo naquilo que é obediência diante de Deus. Isaías também profetiza, e é o texto que a gente vai ler, vai profetizar a restauração de Jerusalém, que havia sido, com o passar dos anos, deixado de lado. No capítulo 66, vai falar sobre o nascimento de Israel enquanto nação, apontando para um cenário internacional. Então deixa de ser uma nação somente para aquele período, para aquele pedaço de terra, e agora Israel é nação para os povos. Olha que texto que vai expandir a promessa de Deus, as promessas do Senhor para aquele povo. E aí ele vai falar que em algum momento
dentro do capítulo 66, vai falar que em algum momento Israel vai voltar para Jerusalém, e isso vai ser de uma forma muito rápida, da mesma forma que uma mãe pare um filho, da mesma forma que uma mãe faz o nascimento de uma criança. Então, mais uma vez, uma figura materna. É como uma criança que ainda mama no peito, assim Israel encontrará no Senhor paz e alegria. É basicamente o texto de Isaías 66, um texto de bem-estar. Eu quero ler com os irmãos. Vamos ler junto? Diz assim, Isaías 66, versículo 10. A gente vai ler até o 14. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela. Todos vocês que a amam, regozijem-se muito com ela. Todos vocês que por ela pranteiam. Pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes. E beberão à vontade, se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor, estenderei para ela a paz como um rio, e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela, e acalentados em seus joelhos, assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Quando vocês virem isso, seu coração se regozijará, e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Mais uma vez, uma figura materna. Aqui Deus está falando que vai consolar Israel através da restauração de Jerusalém, da mesma forma que uma mãe amamenta o próprio filho e acalenta ele nos joelhos. Sabe quando você pega uma criança e põe no joelho e fica batendo o joelho assim, com ansiedade, para ver se a criança dorme, e a criança vai dormindo? É a mesma coisa, a mesma figura. Deus, mais uma vez, usando uma figura materna para expressar o seu caráter. Se no primeiro ponto, nós vamos enxergar na maternidade de Deus um Deus que nos guia e nos ensina, no segundo ponto da minha pregação hoje, a gente vai ver sobre um Deus que sustenta e consola, da mesma forma que uma mãe sustenta e consola os seus filhos. No decorrer de todo o livro de Isaías, nós vamos ver várias e várias expressões do profeta usando a figura materna para falar a respeito de Deus. Por exemplo, Isaías 42, 14, ele vai dizer assim: fiquei muito tempo em silêncio e me contive, calado, mas agora eu, Deus, como uma mulher em trabalho de parto, grito, gemo e respiro ofegante. Ou seja, Deus, mais uma vez, expressando o seu amor, o seu afeto, o seu cuidado, da mesma forma que uma mãe faz com seus filhos. Essa bênção maternal que Deus está estendendo sobre Jerusalém, que Deus está falando que vai fazer com o povo daquela época, se estende para nós até hoje. Se estende sobre nós. Temos um Deus que nos sustenta e nos consola. Da mesma forma que uma mãe sustenta e consola seus filhos. Temos um Deus que cuida de nós da mesma forma que uma mãe cuida da sua cria. Da mesma forma que uma mãe está disposta a dar um rim por um filho, Deus está disposto a dar o seu melhor. E o texto de Isaías é um texto que vai apontar para isso, sobre a entrega do próprio filho por amor a nós. É um Deus que nos sustenta, se preciso for, dará de mamar do próprio seio. Vai dar para sustento de si mesmo para nós. Vai nos colocar sobre os próprios joelhos, no próprio colo, para dizer que nós podemos confiar no consolo do Senhor. É muito bonito isso. Podemos confiar plenamente nesse Deus. Podemos confiar plenamente na maternidade de um Deus que nos sustentará a ponto de sermos abençoadores de outros povos, assim como Jerusalém estava se tornando. Podemos confiar na maternidade do Senhor, que nos consolará diante das perseguições de um reino dividido. E eu não sei quais são os seus reinos divididos, mas eu posso confiar
que do mesmo jeito que eu encontro alento e consolo no colo da mãe, eu posso encontrar alento e consolo no colo de Deus. E é legal que é legal porque as bênçãos no texto vai dizer que Deus vai dar de bom grado e a gente vai se alegrar com esse sustento, se alegrar com esse consolo. E o próprio Cristo vai falar disso no texto de Mateus 7, que pode um filho pedir um pão e ganhar uma serpente. Imagina a gente pedindo para Deus algo que de bom grado nos dá todas as coisas. Irmão, eu tenho palavra de Deus na sua vida essa noite. Confia no Senhor. Pode depositar sua confiança plenamente em Deus. Sabe por quê? Porque, eu falo em nome de Deus mesmo, em nome de Cristo, tua despensa vai ficar cheia, irmão. Não vai faltar mais nada. Confia no Senhor. Porque Isaías 49:15 vai dizer que ainda que uma mãe se esqueça do filho, Deus nunca se esquece de nós, pois Ele tem nossos nomes gravados nas palmas das suas mãos. Isso é promessa do Senhor. Promessa que temos em Deus uma mãe de portas abertas sempre. E é legal que o texto vai dizer que é uma bênção com filtro. Vai dizer que primeiro Deus abençoa Jerusalém, para que de Jerusalém a bênção chegue aos povos. O mesmo conosco. Talvez Deus vá abençoar a sua vida através de outros meios, através do seu trabalho, através dos seus negócios, através de pessoas e amigos, através de ofertas, através de um presente. Deus vai usar os meios que Ele quiser para fazer prosperar a sua história. A terceira característica que eu encontro em Deus, que se assemelham a características de uma mãe, está no livro de Lucas capítulo 13. Vamos abrir lá comigo. Lucas 13. E aqui já é uma palavra do próprio Cristo. Lucas 13, versículo 31. Lucas foi escrito na metade do primeiro século. É um texto escrito por um médico, com a intenção de mandar uma carta para um rapaz chamado Teófilo, para falar a respeito. Talvez não, é o evangelho mais acurado historicamente, né? Ele faz um apanhado, ele faz uma pesquisa, é uma biografia a respeito de Jesus. Enquanto os outros discípulos que escreveram os evangelhos falam a respeito do que viram, o que ouviram, Lucas ele vai até os locais onde Jesus passou, ele praticamente faz uma entrevista, um documentário escrito da vida de Jesus. E é um dos evangelhos que mais vai apresentar também diálogo de Jesus com líderes religiosos. E o texto que a gente vai ler é um diálogo de Jesus com um líder religioso. Vamos ler lá, Lucas 13, versículo 31 ao 35. Diz assim: naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Que texto, né? Aqui a gente começa o texto com fariseus chegando até Jesus e falando assim: Jesus, fuja de Herodes. Né? E aqui a gente não sabe se é amigo ou inimigo de Jesus. Se é amigo dando um conselho para Jesus se proteger, ou se são pessoas plantando no coração de Jesus a dúvida para que Jesus silenciasse.
E aí ele chama Herodes de raposa, né? Se você um dia perguntar, Jesus já xingou alguém? Já xingou. Chamou de raposa, né? Ele chama de raposa. Herodes é uma raposa. Diga para aquela raposa que enquanto ele quer me matar, eu estou expulsando o demônio, estou curando pessoas, e eu só vou embora daqui no dia que eu quiser. E eu só vou embora daqui para ir para Jerusalém, entregar minha própria vida, porque um profeta não deve morrer fora de Jerusalém. Então Jesus já está falando aqui da própria morte, do próprio sacrifício. E o texto de Lucas 13, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo depois, é um texto que vai falar, por exemplo, da cura de uma mulher que sofria uma enfermidade há 18 anos. Vai falar da parábola do grão de fermento de mostarda, vai falar sobre fé, vai falar sobre salvação também, pela parábola da porta estreita. É um texto que está falando a respeito da obra do que Jesus fez naquele tempo e da obra do que Ele está fazendo no decorrer da história. E, deixa eu me achar aqui, e esse conselho deles, a gente não sabe se é um conselho de amigos ou inimigos, mas a gente sabe da resposta de Jesus. E Jesus, ele responde com muita doçura. Ele usa, por exemplo, a expressão Jerusalém, Jerusalém. É uma expressão de carinho, quando você repetia 2 vezes. É igual uma mãe quando briga com um filho, né? Benjamim, Benjamim. Né? Te conheço muito bem, sei como você é. Não é? Já viu? Ou não, né? Ou fala o nome completo, né? Sei lá, Raíssa Patrone Bacarim. O que você fez? Fala esse nome completo, também tá braba daí, né? Mas ela usa uma expressão de carinho, uma expressão de doçura para falar sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Você que apedreja profetas. Você que rejeita as pessoas que Deus tem enviado. Você que negligencia o que Deus tem feito no decorrer da sua história. E o que a gente viu hoje à noite é o decorrer da história de Jerusalém. A terra prometida, a restauração em Isaías, e mesmo assim Jerusalém continua apedrejando seus profetas. Continua rejeitando aquilo que o Senhor tem feito. E mesmo em face, mesmo diante da rejeição de Jerusalém, mesmo diante do pior momento da exclusão do Salvador de toda a humanidade, a resposta de Cristo diante desse momento onde negaram a sua divindade, negaram a sua obra, negaram o que Ele é, querem matar Ele, qual a posição de Cristo? A posição de uma mãe amorosa, de querer reunir os filhos debaixo de suas asas, como uma galinha faz com seus filhotinhos. E a galinha só faz isso quando tem algum inimigo tentando pegar os filhotinhos. E o que Jesus está querendo fazer é o mesmo, é proteger o seu povo. É amar mais uma vez uma nação que negava. É amar mais uma vez a um povo que obstinadamente não queria caminhar nos caminhos do Senhor. Eu já falei pra caramba hoje, né? Geralmente não prego muito. E a gente vai ver isso várias vezes no texto bíblico. Por exemplo, Salmo 17. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me debaixo de suas asas. Salmos 36. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das suas asas. Então é uma figura de cuidado de Deus. É uma figura do próprio Cristo dizendo e mostrando que Ele vai cuidar do povo. Dizendo e mostrando que Ele vai continuar amando Israel, Jerusalém, apesar das suas ofertas colocadas diante de altar de deuses estrangeiros. Que Ele vai continuar cuidando do povo, cuidando deles, apesar das suas obstinada vontade de viver longe do Senhor. E o mesmo funciona com a gente. Se no primeiro ponto eu falei de um Deus que nos guia como uma mãe guia os filhos, se no segundo a gente conversou sobre um Deus que nos sustenta e nos consola, da mesma forma que uma mãe consola e sustenta os próprios filhos, aqui eu quero falar de um Deus que nos ama da mesma forma que uma mãe ama o seu filho.
Quer ver um exemplo? Lá em casa a gente tem o Ministério do Pão com Ovo. Ministério muito forte na família brasileira, né? O ovo que une todas as receitas, né? O que você botar ovo fica bom. Dá até sobremesa, né? Ovos moles, receita portuguesa, uma delícia. Mas, fora a brincadeira, lá em casa a gente tem o Ministério do Ovo. Pertence à minha avó Vera. O Ministério do Ovo é o seguinte: você está triste, está cabisbaixo, vai na casa da minha avó Vera, que ela vai fritar 2 ovos na manteiga, num pão com maionese. Gema mole, para você tuchar o pão no ovo, e não sei se os irmãos gostam, eu adoro, escorrendo, babo todo, acho uma delícia. Ministério do Pão com Ovo. E às vezes a gente chegava em casa da minha avó, eu morei com a minha avó a maior parte da minha vida, eu chegava do colégio, eu chegava da faculdade, eu chegava da igreja, eu chegava do trabalho chateado, e ela já ia para a cozinha pegando a frigideira, não precisava nem falar. E funciona com meu pai também, com meus tios. Eu fiquei na minha avó lá, agora nas férias, fiquei 7 dias. Aí meu pai chegou lá umas 9 horas da noite. O que ela fez? Pão com ovo. Porque é a linguagem de amor da minha avó, é cuidado, é serviço. E fora a brincadeira, eu comecei a enxergar Deus nisso. Comecei a enxergar que eu posso, depois de dias complicados, me chegar diante do Senhor e saber que eu encontro consolo, abrigo, cuidado, sustento e proteção debaixo de suas asas. Da mesma forma que eu encontraria a minha mãe. A gente precisa olhar para Deus para além das figuras que a gente aprendeu desde criança. Se eu perguntar para vocês aqui, o que Deus é para vocês? Cada um vai falar de Deus a partir das próprias experiências, não é? Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é bom, Deus é amor, Deus é alegria, Deus é esperança, Deus é justiça. Eu não sei o que Deus é na sua experiência. Mas eu quero trazer uma figura a mais para você acrescentar na sua resposta. Deus é minha mãe, que cuida de mim, que me amamenta. Amém? Vamos orar por isso? Vou chamar a banda. Me emocionei, perdão. Vou chamar a banda aqui. Eu quero orar por você, que essa noite quer experimentar o carinho de mãe vindo de Deus. Vou pedir para você abaixar a sua cabeça. Se você quer orar comigo nessa direção, eu vou pedir para você levantar a mão. Vou levantar a mão. Deus te abençoe. Temos várias mãos levantadas aqui. Deus te abençoe. Vamos orar por isso. Pode abaixar a mão, pessoal. Obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, o Senhor é em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor vai usar a melhor linguagem possível para que a gente entenda o seu amor e aquilo que o Senhor vai falar conosco de uma maneira que a gente vai conseguir te entender, que a gente vai conseguir te compreender, ainda que de forma limitada, ainda que de forma tão limitada por causa das nossas limitações enquanto homens. Mesmo assim, o Senhor
todos a ficar em pé. Nós vamos cantar uma última música que diz muito do que o pastor acabou de pregar, a esperança. És meu abrigo, meu protetor, em ti confio. E mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está.
ótima semana para todos.